tragá-lo, numa tentativa de manchar a imagem dele. Mas ele, com sabedoria, diz que o primeiro e maior mandamento da Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia! Algo que precisamos ter como prioridade em nossas vidas é amar a Deus acima de todas as coisas. Algo que tem que ser como principal em nossas vidas, algo que tem que estar em primeiro em nossas vidas, sem exceção, é o amor a Deus, acima de tudo, acima de todos e principalmente acima de nós mesmos. Aleluia. Não devemos amar os nossos próprios corpos, não devemos amar a nós mesmos mais do que a Deus. Devemos ter todo o nosso amor dedicado a Deus. O principal, o maior que tem que estar em nós é Deus, o amor a Ele. E bem, falando disso, a prioridade na vida do cristão, como acabamos de ler, Jesus ele deixa bem claro aqui, o que nós cristãos devemos ter como principal em nossas vidas, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós amamos a Deus, não tem como nós não buscarmos o seu reino e a sua justiça. Isto são coisas principais e principais em nossas vidas, em nossos dias a dias, aonde quer que estivermos. E bem, algo que tem acontecido dentro da igreja é a respeito do Evangelho, porque muitas pessoas têm visto o Evangelho mais como um conselho do que um modo de vida. Muitos veem os mandamentos de Deus apenas como um conselho, apenas como uma opção aleatória, não como um mandamento. Como por exemplo, como diz, o primeiro e maior mandamento da Bíblia é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas muitos veem isso apenas como um conselho, do tipo, ame a Deus acima de todas as coisas. Mas se você não o amar, Ele claramente vai te compreender. Ele vai entender e compreender que você tem prioridades neste mundo. Você dá mais ênfase às coisas deste mundo do que amar a Ele. Aleluia. Não é este o Evangelho. Jesus ele deixa bem claro que o centro de tudo não é nós, não é as coisas deste mundo, não é a nossa família, mas sim amar a Deus acima de todas as coisas. E não podemos ver isso apenas como um mero conselho, como um mero pensamento, mas sim como um mandamento, mas sim como uma ordem. Lá atrás, na lei mosaica, Deus ele deixa bem claro amar a Ele acima de tudo. Jesus ele ainda fala que todos os outros mandamentos são sustentados por este, o amar a Deus acima de todos, de tudo e de todos. Só que também acontece com os demais mandamentos. É dito, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Mas muitos veem isso apenas como um conselho, como algo que se tiver de acordo, algo que se for favorável, talvez eu ame o meu próximo. Se amar o meu próximo irá me beneficiar. Se amar o meu próximo vai me trazer algum benefício ali, então eu amarei. Mas caso contrário, não amarei, não darei atenção. Talvez se eu estiver com bom ânimo, se eu estiver de bom humor, talvez eu ame o meu próximo, talvez eu dê atenção a quem está ao meu redor, mas não. Deus ele diz, ame o teu próximo como ama a ti mesmo, dentro e fora de ocasião. Glória a Deus. E bem, e com os demais mandamentos, não cobiçar, não adulterar, não roubar, muitos veem estes mandamentos apenas até mesmo com uma questão de ética. Não roubam porque é eticamente ruim roubar. Não matam porque é eticamente ruim matar. Mas num outro contexto, numa outra, praticam tal atitude. Como por exemplo, ninguém aqui vai roubar algo e sair correndo. Mas se por acaso algum caminhão de carga com, por exemplo, televisões cair, muitos vão querer pegar uma TV, muitos vão querer colocar as mãos, mas é roubo, aquilo não pertence a nós, mas iremos. Então às vezes é questão de ética, é questão de momento, e muitos veem o Evangelho desta forma.
apenas como um conselho, apenas como um pensamento bom, é isso ou aquilo, quando não. O Evangelho é a verdade. O Evangelho não é a ilusão deste mundo. Aleluia. Salomão, ele começa o livro de Eclesiastes dizendo: ilusão, ilusão, tudo é ilusão. É verdade. E o que não é ilusão neste mundo, aquilo que é verdade. E a única verdade neste mundo é Jesus Cristo. É as palavras de Jesus Cristo. Amém? Que você venha dar uma salva de palmas agora. Aleluia. Glória a Deus. E bem, muitas pessoas, elas não se adaptam ao Evangelho, mas querem que o Evangelho se adaptem a elas. Verdade. Muitas pessoas caminham os seus caminhos e são colocadas ali diante ao Evangelho. O Evangelho é pregado a ela, é anunciado a ela a Jesus Cristo. Ela, a princípio, se interessa, pois não tem como estarmos diante de Jesus Cristo, vermos tão coisas boas a respeito dele, do que ele nos proporciona, e não nos maravilharmos. Mas muitos ainda continuam a trilhar os seus caminhos. Vêm o Evangelho, mas querem que o Evangelho faça parte da sua vida, do seu caminho. Quando não, Jesus, ele deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Evangelho é nós que temos que se adaptar a Ele. Aleluia. É nós que devemos nos transfigurar a Ele. É nós que temos que mudar a nossa rota para o Evangelho. Não o Evangelho se adaptar à nossa vida, aos nossos hábitos, à nossa rotina. Não. Nós que temos que ter uma vida adapta ao Evangelho. Nós que temos que ter uma vida voltada para o Evangelho. O Evangelho, de uma forma bem resumida, é o nascer de novo, é viver para Cristo, é o morrer para o homem e viver para o Espírito. Aleluia. E bem, e aqui há uma diferença, porque muitos estão na igreja, muitos estão na casa de Deus, mas não têm uma vida adapta ao Evangelho, não querem ter uma vida dedicada ao Evangelho, algo no qual Jesus nos ensinou, e muito bem ensinado, pois Ele foi capaz de morrer na cruz. Ele foi capaz ali de se entregar, mesmo de forma injusta. Ele se entregou para nos ensinar que obediência a Deus é tudo. Aleluia. Que a prioridade em nossas vidas é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, acima deste mundo, acima do que os outros falam. E bem, muitos acabam ali se escondendo atrás do famoso não julgue. Palavras de Jesus Cristo. Jesus, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, mas não julgais segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Aleluia. Mas muitos querem ali se esconder nesse não julgue, mas não tem temor pela palavra, não tem consideração, não estão nem aí para o que a palavra diz. Como disse, apenas vem o Evangelho, a palavra de Deus, apenas como um conselho. Como um conselho. Talvez eu faça isso, talvez eu faça aquilo, se eu conseguir, se eu estiver de acordo, se o clima, se as situações, talvez então eu faça. Não, temos que ter uma vida totalmente de acordo com o Evangelho, exposta ao Evangelho. Aleluia. Amém. E bem, seguindo adiante, eu quero que você abra sua Bíblia em João de capítulo 4, porque aqui estarei dizendo o porquê de todas as coisas, porque o Evangelho tem sido tratado dessa forma. Deus poderoso. João de capítulo 4. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. João de capítulo 4. João de capítulo 4, versículo 25. E bem assim diz: a mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo.
E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Por aqui, igreja. Aleluia. Bem, eu não li o capítulo todo para não tomar tempo, mas como aqui alguns de nós conhecem, aqui ele está falando a respeito da mulher samaritana. A Bíblia vai dizer que ela sai então ali da cidade com o seu cântaro e vai ao poço tirar água, uma necessidade, até mesmo uma prática cotidiana. E a Bíblia vai dizer que neste poço estava Jesus. Jesus então começa a falar com ela e, resumindo, esta mulher tem um encontro com Jesus Cristo. Ela conhece Jesus Cristo, ela reconhece que Ele era o Messias. E então, diante disso, a Bíblia vai dizer que ela então deixa o seu cântaro, volta à cidade e anuncia àqueles homens a respeito do que Jesus falara. Então aqueles homens vêm com Jesus Cristo. E o que eu quero destacar com tudo isso é que a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro. Ou seja, ela deixou de fazer o que estava fazendo porque entendeu o que era prioridade. Aleluia. O que era a prioridade no momento? Anunciar a Jesus Cristo. Glória Ela a Deus. deixou de fazer o que fazia, deixou de pegar ali a água com o seu cântaro, deixou o seu cântaro, voltou à cidade e anunciou o Evangelho, anunciou a Jesus Cristo. E isso é algo que não tem sido visto no meu Evangelho. Muitas pessoas estão diante do Evangelho, diante de Jesus Cristo, mas não deixam o seu cântaro, não deixam de fazer o que estão fazendo, não deixam de praticar os seus hábitos mundanos, não tem uma mudança de vida, não tem uma transformação de vida. Aleluia. É claro, né? Criamos que aqui é uma necessidade básica. Ela está indo pegar água, era assim que funcionava. A água era pegar no poço, ir lá embaixo, pegar. Mas hoje muitas pessoas não querem abandonar o pecado, não querem abandonar hábitos que não agradam a Deus, mas querem que o Evangelho se adaptem a ela. Querem as bênçãos do Senhor, querem herdar a tal vida eterna, mas não querem ter uma vida em prol a isso. E bem, por que em prol a isso? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando uma pessoa leva uma vida de pecado, ela caminha para a morte, não para a vida eterna. As palavras de Jesus Cristo é para nos conduzir à vida eterna. Aleluia. É para nos conduzir a Deus. Como disse Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o objetivo de Jesus Cristo, nos conduzir num caminho para a vida eterna, um caminho sem pecado, um caminho sem mácula. E bem, quando lemos os Evangelhos, quando lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar diversos outros exemplos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo e tiveram uma mudança de vida, tiveram uma transformação de vida, que tiveram não as suas vidas, o Evangelho adaptado a ela, mas tiveram as suas vidas adaptadas ao Evangelho. Nós vamos ver adiante Jesus ele indo lá expulsar uma legião de demônios de um homem. A Bíblia diz que assim que então Jesus expulsa ali, os demônios são jogados ali com os porcos ao precipício. Os povos daquela cidade até começam a mandar Jesus embora por uma questão de economia. Mas aquele homem a qual os demônios foram expulsos, ele chega a Jesus e diz: eu quero ir contigo, eu quero seguir-te. Mas Jesus fala para ele: não. Jesus o repreende e fala: anuncia a sua família, anuncia a sua casa, as grandes coisas que o Senhor te fez. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que então este homem a qual os demônios foram expostos, começam a anunciar o Evangelho de Cristo em Decápolis, né? Até acabei vendo esses últimos dias, né? Decápolis significa 10 cidades. Então ele é Decápolis. E o que eu falei? Decápolis. É Decápolis.
Decapólis. Fonética. Mas, então ele anuncia ali as 10 cidades. Ele anuncia o Evangelho de Cristo a 10 cidades. Glória a Deus. Um homem que antes andava, não conseguia andar acorrentado porque destruía as correntes, não conseguia andar sem se machucar, vivia nos túmulos, estava anunciando o Evangelho para 10 cidades. Glória a Deus. Para 10 povos ali, muita gente. Ou seja, quando esteve diante de Jesus Cristo, houve mudança. Ele não teve uma vida, ele teve uma vida adapta ao Evangelho. E também vamos ver lá, quando pessoas estiveram diante de Jesus Cristo, teve os seus rumos mudados, teve o seu caráter, teve a sua personalidade, teve o seu rumo mudado. Vemos claramente um homem que perseguia os cristãos, um homem que queria ver a morte dos cristãos, tendo um encontro com Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo está a rumo de Damasco para perseguir os cristãos, mas a Bíblia diz que no meio dessa trajetória ele tem um encontro com Jesus Cristo. Uma luz o cerca e uma voz fala com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Resumindo, ele fica cego, Deus usa Simão para levar o Evangelho e ali ele tem um encontro com Jesus Cristo. Então ali, ele então começa a ter uma vida adapta ao Evangelho. Um homem que perseguia os cristãos, agora começa a se tornar um exemplo de cristão. É assim o Evangelho em nossas vidas. O Evangelho não tem que se adaptar a nós. Nós que temos que se adaptar ao Evangelho, doendo ou não doendo, machucando ou não machucando, é para o nosso bem, é para o nosso melhor, é para nós não sofrermos no inferno, mas sim herdarmos a vida eterna e cumprirmos com o querer de Deus. Amém? Que você venha dar uma salva de palmas a Deus agora. E vem ainda extraindo algo diante disso, sobre o Evangelho adaptado, que vemos aqui nessa história, a questão da conversão. Como vemos aqui, todas essas pessoas, histórias, tanto homens quanto mulheres, que estiveram diante de Jesus Cristo, ouviram as palavras de Jesus Cristo, se converteram. Só que quando você começa a examinar esta conversão, você se assusta. Porque quando você se compara com os dias atuais, você nitidamente você enxerga uma distinção entre a conversão de antigamente e a suposta conversão de hoje. Meu Deus! Porque você vê pessoas que mudaram seus rumos, mudaram suas rotas de caminho, mudaram as suas vidas em prol do Evangelho, porque se converteram ao Evangelho. Hoje você vê as pessoas dentro da igreja, mas que não são convertidas a Cristo. Mas algo que eu quero destacar aqui é que não há uma conversão correta ou incorreta. Ninguém se converte de maneira certa ou de uma maneira errada. Uma pessoa, ela se converte ou não se converte a Cristo. Ou uma pessoa tem um encontro com Cristo e se converte a Ele, ou a pessoa não se converte a Ele. Não há jeito certo ou errado. As pessoas que antigamente se convertiam a Cristo, elas nitidamente se convertiam a Cristo. Aleluia. Tinham suas vidas mudadas, da mesma maneira que é hoje. Uma pessoa que se converte a Cristo terá uma vida mudada, aleluia, terá uma transformação. Glória a Deus. Porque o significado da palavra conversão ou converter significa transformar ou transformar-se. Algo ou alguém ou uma opinião. Ou seja, converter é mudar, é mudança. Uma pessoa que se diz, eu me converti a Cristo, eu me mudei para Cristo, aleluia, eu me transformei para Cristo. Glória a Deus. Ou seja, é um morrer para o velho homem, é um morrer para a carne e um viver para Cristo. Uma mudança de hábitos, uma mudança de práticas, uma mudança de pensamento. A Bíblia, ela trata o arrependimento como uma mudança de pensamento. Uma pessoa, quando está arrependida genuinamente, é quando ela tem uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. Aí então ela possui um arrependimento. De igual forma, uma pessoa que se converte, ela não consegue não mudar. É necessária uma mudança. É os frutos de um converter, a mudança
mudança no hábito, no falar, no se prontificar, na postura, na maneira que essa pessoa ela fala, que ela se expressa. Isto é nitidamente que ela esteve diante ao Evangelho. Aleluia. É assim que as pessoas antigamente eram. E é. Vemos aqui como lemos, uma mulher, ela tem um encontro com Cristo, ela deixa o cântaro e vai anunciar o Evangelho, porque ela se converteu a Cristo. Um homem ali que era endemoniado, ele se converte a Cristo, ele anuncia o Evangelho a 10 cidades. E assim somos nós, quando nos convertemos a Cristo, é necessária uma mudança em nós, uma transformação em nós. Isso é uma genuína conversão a Cristo. Amém? Que você venha dar uma salva de palmas. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas há algo ainda em questão, a conversão. É que muitas pessoas que estão dentro da igreja não são convertidas a Cristo. Até mesmo trabalham na obra do Senhor, mas não estão convertidas a Cristo. Apenas entendem a ideia de fazer, de ir, mas não estão convertidas a Cristo. Não tiveram encontro com Cristo, porque ainda estão aprisionadas com as coisas deste mundo. Ainda falando a respeito, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja com uma conversão emotiva. Ou seja, muitas pessoas se convertem a Deus por conta de emoções. Uma pessoa quando se converte a Cristo por conta de emoções, de sentimentos, é ruim. Por quê? Porque quando a emoção acabar, algo que é momentâneo, acabou então a conversão. Quando aquela emoção de se converter a Cristo, de entregar sua vida a Cristo, porque vem ali, né, uma vibração, vem ali, né, o âmbito, a pessoa ela quer, mas quando isso passa, aí então é provado essa conversão. Meu Deus. Aí então é provado essa mudança. E muito isso tem acontecido. Muitos, pelo volume do som, pela altura da voz, ou pela maneira, ou disso, ou daquilo, pela aparência, aí se converte a Cristo. Mas quando a música acaba, as luzes se apagam, quando o barulho se encerra, aí então nada sobra. Não há conversão, não há mudança. Converter a Cristo não é emoção, não é sentimento. Se converter a Cristo é uma atitude, é uma decisão, é uma ação de entender que a prioridade é o Evangelho. Aleluia. Que a prioridade é o reino de Deus. Aleluia. E a sua justiça. E bem, que nós não venhamos caminhar deste modo, mas sim ter uma vida totalmente convertida a Cristo Jesus. Amém? E bem, dando continuidade, falando sobre a conversão a Cristo, algo que é nítido, quando uma pessoa se converte, é o nascer de novo. Nenhuma pessoa que se converte a Cristo, ou seja, tem a atitude de se transformar a Cristo, não tenha o nascer de novo. O nascer de novo é algo que tem que estar presente em nossas vidas. É o principal fator de uma conversão a Cristo. Aleluia. E o que é esse nascer de novo? Abra sua Bíblia em João de capítulo 3. Santo Deus poderoso. Santo Deus poderoso. João de capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. E bem assim diz: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu:
Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por aqui, igreja. Bem, basicamente o que Jesus fala sobre o nascer de novo. O nascer de novo é o morrer para a carne e o viver para Cristo. Nicodemos, sendo ali, né, um dos homens, mestre da lei, príncipe dos judeus, vai ali de noite, pergunta a Jesus Cristo, né, ele reconhece Jesus Cristo, e Jesus fala a ele sobre um nascer de novo. Nicodemos ali achando que era uma questão biológica, uma questão, né, como pode um homem velho tornar pelo ventre de sua mãe e nascer de novo? E isso é biologicamente impossível. Jesus, então, respondendo, né, dizendo ali que não se tratava de uma questão biológica ou física, ele fala que é uma questão espiritual, que é necessário que um homem morra para a carne e viva para o Espírito. Aleluia. Como vemos aqui, Jesus ele fala aqui que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma pessoa que não pode ver o reino de Deus, ela então não tem como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Bem, então, resumindo, o nascer de novo é o morrer para si mesmo. E é aqui onde muitos param na conversão a Cristo. Porque muitos vêm ali, né? Vem a emoção, vem ali a sensação, os sentimentos. Não, Jesus é bom, Jesus é aquilo, Jesus veio para isso e para aquilo. Mas quando vem que tem que passar pela porta estreita, aí falam, opa, aí eu não entro. Aleluia. Aí eu não passo. A parte do morrer para si mesmo e viver para Cristo. É onde muitos correm, é onde muitos fogem, porque vem o que tem que ser feito, o preço, aonde vem o que é o se converter a Cristo. E deixam Cristo de lado, porque estão ali diante o morrer para si próprio e o viver para Cristo. Aí enxergam que vão ter que deixar hábitos, práticas mundanas para fora, de lado, mas não querem continuar na mesma premissa, no ciclo de vida, no mesmo pecado, no lamaçal do pecado, quer continuar ali no poço do inimigo, mas não quer reconhecer os erros, a dependência por Cristo, e não passam pela vida eterna. E a palavra de Jesus Cristo, ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que muitos irão querer passar um dia pela porta estreita, mas não poderão, porque se fechará. Então, e é como acabamos de ler, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E como uma pessoa que não pode ver o reino de Deus vai ter parte no reino de Deus. Então, que venhamos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Isso é o negar a si mesmo. Isto é o se converter, é reconhecer a nossa dependência por Deus, é reconhecer o quão grande Ele é, o quão nós necessitamos dele. Amém? Que você venha dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Né? E bem, como todos nós somos nascidos da carne. Todos nós somos formados por ossos, por carne, por sangue, por músculos, né? E dentre outras coisas que compõem o corpo, mas é necessário, dentro disso há ali, né, a maldição de Adão e Eva, há ali, né, a raiz do pecado. Por isso é necessário que morramos para este corpo. Não que é necessário que nós nos suicidamos. Isso não é suicídio. Jesus ele fala de uma questão de negar as coisas deste mundo, negar esse desejo ambicioso da carne pelas coisas deste mundo, pelo pecado, porque a nossa carne ela quer o pecado, ela quer aquilo que é deste mundo, mas o Espírito quer as coisas do Espírito. Aleluia. E Deus, a Bíblia diz que está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Por isso é necessário vivermos em espírito. E como fazermos isso? É na decisão
de nos converter a Cristo, de ter uma vida adaptada ao Evangelho. Aleluia. E bem, finalizando, né, tudo, fazendo já a junção de tudo, né, entre o tema da mensagem com o ponto em que estamos. Uma pessoa, quando nasce de novo, é porque ela entendeu que a prioridade em sua vida não é ter carros, não é as coisas deste mundo, não é nem mesmo ter uma família, mas sim que a prioridade em sua vida é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa começa a buscar o reino dos céus e sua justiça, é porque ela tem compreendido que a prioridade em sua vida é amar a Deus acima de todas as coisas. Não é a ambição pelas coisas deste mundo, não é o prazer nas coisas deste mundo, mas sim é as coisas que Deus Ele tem nos prometido, que Ele tem guardado para aqueles que decidiram se converter a Ele, para aqueles que decidiram não ter uma vida entregue aos prazeres do mundo, à carne, mas sim que decidiu ter uma vida entregue ao Espírito, que caminhou em Espírito, que teve uma vida totalmente dedicada a Deus. É claro que nessa caminhada, por muitas das vezes, não que devemos isso, mas iremos falhar, iremos errar, mas que o erro, que a falha não seja prioridade em nossa vida. Aleluia. Se errou, se falhou, não se sujeite a isso, mas arrependa-se, torne para os trilhos do Senhor, volte para o caminho do Senhor, que o Senhor Deus seja prioridade em nossa vida. Não que o pecado não venha sentar no trono de nossas vidas, mas sim Deus, o amor a Deus. Amém? Que você venha uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Que você venha se colocar de pé.